E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal. Bom, e a outra coisa que o senhor mencionou foi esse lance de, bom, agora que eu me convenci, sendo pastor, né, se convenceu de que o catolicismo é verdade, ter que saber tem certas verdades que, sabendo-as, você tem que agir sobre elas, né? Perfeito. Tipo, a verdade, ela não é só um objeto de conhecimento, ela é um chamado a determinadas ações, né? Uhum. Então, óbvio, né? Tipo, que a sua igreja não tem que continuar pagando, mas não deixa de ser difícil, né? Essa transição. E o que é que você fez? Você tipo resolveu arranjar um emprego normal? Como é que você tipo, beleza? Agora não posso mais ser pastor. Assim, como é que você chegou? Você chegou para os seus superiores e disse: ó, pessoal, é o seguinte, preciso. Como é que foi essa conversa? Eu fico imaginando como é que um pastor, né, lida com isso. Vamos lá, mas antes eu queria fazer uma explicação de algo que está me incomodando. A minha mão tá rosa. Certo. Tá? Então eu queria explicar para o pessoal que está assistindo que eu sou pai de 2 meninas, né? Eu falei no início, 2 meninas e 2 meninos, e um dos pratos preferidos que elas gostam é macarrão artesanal. Então, um pouquinho antes de eu chegar aqui, a gente estava jantando um macarrão artesanal que eu fiz, e a mais novinha, de 4 anos, pediu o macarrão da Barbie. Aí a minha esposa foi numa loja, comprou um corante alimentício rosa, e eu pus na massa e fiquei amassando, por isso que minha mão está assim. Isso aqui é corante alimentício do macarrão artesanal que eu acabei de fazer para as minhas filhas. O pessoal vai ficar olhando e fala: professor está com a mão suja e não lava a mão? Já lavei. Olha só, o Rasta, assim como dentro do protestantismo tem muitas divisões, dentro das próprias denominações tem divisões também. Sim. Então, dentro do presbiterianismo também tem as suas divisões, tanto institucionais, por exemplo, a Igreja Presbiteriana chega no Brasil em 1859, como eu já falei. Em 1903, eu não sou bom de matemática não, mas parece que é o quê? 44 anos depois? Sim. Menos de 50 anos depois, já acontece o primeiro cisma na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, olha que loucura, 1859 chega a Igreja Presbiteriana, que é chamada de Igreja Presbiteriana do Brasil, 40 e poucos anos depois tem o primeiro cisma, aí surge a igreja, que é chamada de IPI, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, só que ela não é independente do Brasil, ela é independente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então tem a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, IPI, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Aí depois surge a IPC, Igreja Presbiteriana Conservadora. Depois surge a IPU, que é a Igreja Presbiteriana Unida. Então, se você for fazendo uma analogia, se você colocar num espectro político, a Igreja Presbiteriana Conservadora é extrema-direita, a Igreja Presbiteriana do Brasil é centro-direita, a Igreja Presbiteriana Independente é centro-esquerda e a Igreja Presbiteriana Unida é extrema-esquerda. Né, progressista. Sim. E tal. Sim. A gente vai conversar sobre isso, porque isso é uma das perguntas que eu quero fazer para você, mas eu acho que ela carece um pouco mais de desenvolvimento em outros temas que eu queria perguntar. Mas falando da minha saída, que foi a sua pergunta, cara, chegou um momento que eu estava como um pastor, eu estava me sentindo uma fraude, porque durante todo o tempo que eu fui pastor com sinceridade de coração, com integridade de coração. O meu último ano de pastor, que foi o ano de 2019, eu deixei de ser pastor em dezembro de 2019, o meu último ano como pastor, eu me sentia uma fraude, porque eu não acreditava mais nas doutrinas reformadas, calvinistas, presbiterianas. Eu amava já a Igreja Católica e aquilo estava me fazendo mal. Eu lembro que todos os sermões que eu preguei no ano de 2019 eram sermões neutros doutrinariamente, ou seja, eu não estava falando de questões doutrinárias nichadas, específicas, eu falava de coisas mais
mais amplas. Eu costumo dizer que os sermões que eu preguei em 2019, eu poderia pregar em qualquer igreja cristã. Eu poderia pregar na igreja anglicana, ortodoxa, católica, porque eu fui mais genérico possível em termos de cor teológica, assim, né? Uhum. Só que, então, assim, eu tinha minha vida na igreja, não só o dinheiro. O dinheiro era importante, não era muito, mas eu ganhava um salário, eu era pastor da igreja presbiteriana de Ipanema, no Rio de Janeiro. Mas a sua vitalidade era associada a isso. Exatamente. O meu círculo de amigos estava lá, o meu círculo social, as minhas atividades sociais, era tudo vinculado à igreja. Então, não foi só perder o salário, foi perder amigos, foi perder círculo social, foi perder poder, influência, enfim, isso tudo, né? Foi tudo isso. Mas chegou um momento que o amor pela Eucaristia falou mais alto e também eu não conseguia mais ser pastor sem me sentir um falsário. Eu não queria ficar por causa do dinheiro. Eu disse para mim mesmo, eu não virei pastor por causa do dinheiro, então eu não posso permanecer pastor por causa do dinheiro. E aí eu pedi para sair. Eu era casado já, minha esposa morava no Rio de Janeiro, minha esposa estava fazendo um curso lá, aí a minha esposa foi morar com a irmã dela, que morava no Rio, e eu voltei para Juiz de Fora, vim morar na casa do meu pai. Eu nunca passei fome, necessidade, meu pai me acolheu, mas ninguém quer morar na casa do pai com quase 40 anos nas costas, né? Mas eu fui morar na casa do meu pai e sem dinheiro, não tinha dinheiro para nada, absolutamente nada. E teu pai era presbiteriano também? Não, meu pai não. Meu pai, ele acredita em Deus, mas não tem religião, sabe essa definição? Sim. Meu pai é um baita pai, é um cara fantástico, é um dos meus ídolos, dos meus heróis. É um homem correto, justo, mas ele não tem uma prática religiosa. Muito embora ele reze, ele reza a Ave Maria, reza o Pai Nosso, mas ele não tem prática religiosa. Então esse caminho para virar pastor foi algo que você trilhou sozinho? Em termos de família, sim, mas lógico, meu pai sempre me aconselhando. Meu pai sempre foi uma figura muito forte na minha vida, sim, e sempre me aconselhou muito. Inclusive, eu queria, já que você fez essa pergunta, Jopa, eu queria ser pastor já com 18 anos de idade, eu queria ir para o seminário. Caraca. E meu pai falou assim, não, você não vai para o seminário agora não, você vai fazer uma faculdade antes, depois da faculdade, se você ainda quiser ser pastor, aí você vai fazer seminário. E eu falei assim, pai, não, eu quero ir para o seminário direto. Ele, não, meu filho, faz uma faculdade antes, porque vai que um dia você queira deixar de ser pastor. Você tem uma faculdade. Meu pai é daquela mentalidade que a faculdade é o que salva. Mas sim, eu entendi ele. E eu fiz a faculdade, eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, e assim, as palavras dele, quando eu tinha 18 anos, acabaram se cumprindo. Eu deixo de ser pastor e venho trabalhar, de certa forma, com jornalismo também, com mídia, com comunicação, né? Mas voltando aqui, eu deixo de ser pastor, vou morar com meu pai, e eu não tinha dinheiro para nada, absolutamente nada, e a água começou a bater no nariz, porque eu tinha uma esposa morando com a irmã, de favor praticamente, né? Eu morando com meu pai. Não vou falar que com meu pai eu morava de favor, porque relação de pai e filho é diferente, mas morava com meu pai, sem pagar aluguel, sem ajudar em nada. E antes de eu ser pastor, na verdade, quando eu era seminarista, eu dei aula eu sou fluente em inglês, sou tradutor bilíngue. Eu dei aula de inglês na época de seminarista para ganhar um dinheirinho e tal. Eu falei, já sei, eu vou voltar a dar aula de inglês. Vai ser o jeito. O que eu sei fazer é dar aula de inglês. Vou voltar a dar aula de inglês. E uma escola aqui de Juiz de Fora estava contratando. Eu passei lá, deixei meu currículo, eles me ligaram. A gente viu seu currículo, quer te chamar de processo seletivo. Eu lembro que tinha 3 vagas para professor e 18 candidatos. Você tinha quantos anos e quando isso aconteceu? Foi em 2020, eu tinha 39 anos. Uhum. E foi engraçado, porque na seleção, no processo seletivo, só tinha jovenzinho, só tinha molecadinha de 22, 23 anos, que é a turma que dá aula em cursinho de inglês. Né? Então só tinha molecadinha e eu lá, 39 anos, né, participando do processo seletivo. E a dona da escola disse que gostou de mim, gostou que eu me saí bem na entrevista, e ela ia me contratar.
Porém, quando ela falou, vou te contratar, pandemia, fecha tudo. Eita. Aí ela me liga, fala, Eduardo, olha, eu não sei nem o que eu vou fazer com os professores que eu já tenho contratado, eu não tenho como te contratar. E era um cargo assim, que eu ia ganhar, o Rasta, 1/6 do que eu ganhava enquanto pastor, entendeu? Sim. 1/5 ou 1/6 do que eu ia ganhar como pastor. Era um salário para professor de cursinho de inglês, não é lá essas coisas. Não, lógico, né? E aí, é porque o curso de inglês, essas franquias se garantem no seu método, no seu formato comercial, enfim. E aí, falei, bom, então tá bom, né? Desgraça pouca é bobagem. Mas um amigo meu me falou para eu fazer uma novena para São José. Ele falou, faz uma novena para São José, pedindo um emprego para sustentar sua família. Mas lembre-se que São José, ele só atende na última hora. Não sei por que ele falou isso, não sei. Ele falou, ele só atende quando assim, acabou tudo, todos os recursos acabaram, aí ele atende. E aí todos os recursos tinham acabado. Tudo fechou. Ninguém estava contratando. As empresas fechando, as escolas suspendendo as aulas, eu não tinha absolutamente nada. 2 semanas se passaram, a dona da escola me liga de novo e fala assim, Eduardo, a gente não tem mais a vaga de professor, mas a gente tem um curso online aqui de inglês e a gente precisa de vendedor. Eu não posso te dar um salário, mas eu posso te dar uma comissão. Você topa? E eu topei porque eu falei, bom, é o que tem. Como diz São Zé Maria, faz o que deve, né? Faz o que tem que ser feito. Eu tinha uma família para sustentar, eu tinha uma filha para sustentar. Eu falei, eu topo ser vendedor de um curso de inglês. Nunca trabalhei como vendedor, mas eu topo. É na WhatsApp, escola de inglês, que eu fui trabalhar. Sim. Nunca tinha sido vendedor, nunca tinha trabalhado com vendas, enfim. Eles não me davam leads para eu ligar, eu tinha que correr atrás dos meus próprios leads. Foi basicamente isso. Tá aqui o produto, quer vender? Eu te pago uma comissão. Não tem salário, não tem nada, você tem uma comissão e não tem nem leads, você vai correr atrás dos seus leads. E eu falei, sim, eu quero. Eu comecei a assistir vídeo no YouTube loucamente, como ser um vendedor, como treinamento de vendas, tudo no YouTube. Fui assistindo. Sim. Resumindo a história. Eu até me emociono, gente, desculpa. No ano de 2020, eu ganhei mais dinheiro do que eu ganhava como pastor. Ah, que legal. Vendendo curso de inglês. Eu fui o vendedor número 1 da WhatsApp em 2020. Eu dei treinamento de vendas ao lado do Flávio Augusto, que é o fundador da WhatsApp. Sim. Foi uma coisa de louco, assim. Até hoje, outro dia eu fui numa palestra do Flávio Augusto, um monte de gente me parando, falando, você não é aquele cara que deu treinamento com ele, achando que eu era assim? Não, eu dei um treinamentozinho lá em 2020. Mas isso foi uma virada na minha vida, por quê? Porque eu aprendi a vender, involuntariamente. Eu aprendi a vender porque eu tive que fazer, eu tive que sustentar minha família, e eu ganhava uma comissão de cada curso que eu vendia, e aí eu fiz uma transição mais suave na minha carreira, que foi voltar para a teologia, que é a minha paixão, a minha área pela qual eu sou apaixonado profissionalmente, mas hoje eu tenho uma série de cursos livres, os quais eu os vendo na internet, abençoo milhares de pessoas, eu tenho mais de 7 mil alunos na internet. E por que eu tenho tanto aluno? Porque eu aprendi a vender, e eu acredito muito nos meus cursos, recebo testemunhos muito bonitos acerca do que os meus cursos fazem na vida dos alunos. Então eu consegui unir essas duas coisas, o mundo das vendas e o mundo da teologia, no que eu faço hoje. Maravilha. Mas, pergunta, nesse processo aí, que você ainda era pastor, né? Você disse que levou 1 ano para você sair de vez, né? O processo de investigação teológica foram 4 anos. 4 anos. Mas o processo, do momento que eu já queria virar católico, até o momento que eu, de fato, deixei de ser pastor, foi mais ou menos 1 ano, uns 10, 11 meses. E qual foi a primeira coisa que te pegou? Que você começou a ficar meio desconfiado, assim, meio... Tá. O Rasta ia falar alguma coisa também, não? Não, porque antes de responder essa, a minha pergunta tinha sido
E como foi que tu sentou para falar com teus superiores? Cara, então, eu até lembro que eu falei que a igreja presbiteriana tem presbiterianos e presbiterianos. Eu era pastor na cidade do Rio de Janeiro. E os meus superiores da cidade do Rio de Janeiro, que na igreja presbiteriana não tem superior, tá, gente? Só para saber. Não. A igreja presbiteriana é conciliar. Ou seja, todos os, entre aspas, sacerdotes, né, o clero, vamos falar clero, todos os membros do clero presbiteriano estão no mesmo nível hierárquico. O que existe é uma hierarquia de concílios. Então, tem o concílio local da igreja, da paróquia, vamos assim dizer, tem o concílio regional da cidade ou das cidadezinhas ao redor, tem o concílio estadual e o concílio nacional, que inclusive tem um nome que eu acho bastante... quem deu o nome tem bastante autoestima, que é Supremo Concílio. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, na Igreja Presbiteriana não existe superiores. O que existe são pares regidos por concílios. Só que, como em todo concílio, a gente tem presidente, vice, primeiro secretário, segundo secretário, secretário executivo, tesoureiro. Então, eu não tinha superiores teoricamente, mas eu tinha superiores na prática, vamos dizer assim. Né? Porque o presidente do Concílio Regional, que na Igreja Presbiteriana chama presbitério, acaba sendo um bispo. Na prática, as funções dele funcionam muito como a de um bispo. Então, eu fui conversar com os meus superiores lá e eles foram muito gentis comigo, eu preciso dizer isso. Eles foram muito gentis comigo. Teve um que disse assim para mim: Eduardo, eu confio muito na sua capacidade de reflexão teológica. Se você entende que você tem que se tornar católico, eu discordo de você, mas você tem meu respeito. Ele disse isso. Teve um outro membro do concílio também, que inclusive era o presidente do concílio na época. Ele falou assim: Eduardo, todo mundo passa por uma crise teológica, cara. Talvez você está passando só por uma crise teológica. Tira um sabático, tira uma licença, depois você volta. Você é humano também, cara. Então, assim, eu falo isso do presbitério do Rio de Janeiro, porque outros concílios da Igreja Presbiteriana Brasil afora me escorraçaram, me xingaram, me chamaram de tudo que é nome, até hoje me xingam na internet, mas o pessoal do Rio de Janeiro foi muito fraterno, foi muito fraterno, entendeu? Então foi assim que eles reagiram, Raça.